neonatologista e professor da Universidade do Estado do Amazonas. Seja bem-vindo nesta tarde no nosso web canal, onde gravaremos então a nossa web aula sobre pré-natal. Para tratar desse assunto tão interessante, nosso convidado é o professor Carlos Eduardo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Bem, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou professor da Universidade do Estado do Amazonas, médico ginecologista obstetra, e hoje nós vamos conversar sobre assistência pré-natal. O foco da nossa web aula vai ser a questão do pré-natal de baixo risco, né? Então, algumas nuances dessa área. A assistência pré-natal, ela se baseia em quê? São todas as medidas clínicos laboratoriais, as avaliações que nós fazemos com a gestante durante esse período, né? Todas as orientações com relação à gravidez, ao momento do parto e ao puerpério, que nós procuramos detectar, prevenir e tratar qualquer alteração que possa colocar em risco tanto a mãe quanto o feto durante esse período. Nós também aproveitamos essa fase para dar orientações quanto à amamentação e com isso nós queremos o quê? Reduzir a morbimortalidade no período gravídico puerperal, que infelizmente ainda é muito alta no nosso país. Então, o que seria o ideal da assistência pré-natal e o que é a nossa realidade? Então, o ideal seria, a primeira coisa, uma avaliação pré-concepcional. Seria aquele casal chegar no consultório e falar: doutor, queremos engravidar. E qual é a nossa realidade? A nossa realidade é o início tardio do pré-natal. As pacientes, normalmente, elas chegam para a consulta de pré-natal já grávidas, às vezes com 3, 4 meses de gravidez, então já iniciam tardiamente essas avaliações. Dentro do que nós consideramos ideal, existe um número de consultas. Então, o que se preconiza pelo Ministério da Saúde seria um mínimo de 6 consultas. E, na realidade, muitas vezes nós não conseguimos alcançar esse mínimo de consultas. E mesmo aquelas pacientes que conseguem essa quantidade mínima de consultas, a nossa realidade o que é? São consultas de baixa qualidade, em que a paciente vai, o máximo que é feito é verificar a pressão, verifica o tamanho da barriga, o batimento cardíaco do bebê, e ela acaba não esclarecendo suas dúvidas, não fazendo todas as condutas necessárias, às vezes por falta de acesso aos serviços, e acaba que as poucas consultas que ela tem são de baixa qualidade. Na assistência pré-natal, nós temos também que atentar quanto à frequência nas consultas. Então, o ideal é que as pacientes vão às consultas pelo menos uma vez por mês, a partir da 32ª, 33ª semana de gestação, que essas consultas passem a ser quinzenais, e depois de 36 semanas, consultas semanais. Claro, se for uma paciente que tenha algum fator de risco, alguma comorbidade, essa frequência de consultas ela pode ser aumentada. E a nossa realidade é uma baixa adesão. Então, a paciente ela vai na primeira consulta, ela leva às vezes 2, 3 meses para retornar com os exames, às vezes já com exames vencidos, e aí, quando a gente solicita novamente, ela leva mais 2, 3 meses, e chega no final da gestação, ela fez 2, 3 consultas de pré-natal somente. E o que seria interessante seria a participação de uma equipe multiprofissional, em que essa paciente tivesse acesso ao médico, ao enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, para que haja uma abrangência maior da assistência nessas pacientes. E uma coisa importante é a questão da alta do pré-natal. Infelizmente, no nosso meio, nós ainda temos um problema muito grave, que as pacientes elas recebem alta do pré-natal geralmente a partir de 36, 37, 38 semanas, que é o momento da gravidez em que elas ainda precisam e precisam muito de assistência e elas acabam ficando sem essa assistência. Então, é importante sempre frisar que não existe alta do pré-natal. A alta do pré-natal só vai ocorrer depois que o bebê nascer, quando ela voltar na primeira consulta do puerpério. Bem, então, o que nós fazemos nas consultas de pré-natal? O que é feito nessas consultas? Primeira coisa, na primeira consulta, uma anamnese clínica detalhada. Então, é aquela anamnese em que nós temos que perguntar tudo sobre a vida dessa paciente, os históricos familiares dela, o histórico obstétrico, ginecológico. Então, nós
reviramos toda a vida dessa paciente para tentar detectar alguma coisa que possa interferir durante a gestação. Então a gente tem que investigar tudo, investigar toda a vida dessa paciente. Então, histórico familiar, histórico ginecológico obstétrico, é feita a realização do exame físico, de preferência o exame físico geral, aquele exame que faz literalmente da cabeça aos pés, que a gente vai observar se ela tem algum tipo de alteração de pele, alteração no tamanho da tireoide pela palpação, ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, aquela anamnese geral que é realizada normalmente na clínica médica. Eu frisei aqui em vermelho preencher o cartão da gestante. Isso é importantíssimo e, infelizmente, muitas vezes isso passa batido. O cartão de pré-natal ele é um documento importante para a paciente e para o médico, tanto para o médico assistente quanto para o médico que vai atender essa paciente na maternidade, porque todo o histórico da gravidez dela, de como foi a evolução dessa gravidez, vai estar registrado lá. Então, isso facilita muito para o médico que vai prestar assistência, ele pegar a caderneta da gestante e olhar todas as consultas, como estavam os exames dela, ao invés de ela chegar com uma pasta com vários exames, todos fora de ordem, e que ele vai perder muito tempo para identificar alguma possível alteração que tenha aparecido. Nessa primeira consulta, nós fazemos a avaliação do estado vacinal dessa paciente, né, para avaliar se há necessidade ou não de realizar alguma vacinação. Fazemos a solicitação dos exames de rotina, que a gente vai falar daqui a pouco, e a classificação de risco. Essa classificação de risco é importante porque, se você está numa unidade básica de saúde, normalmente o atendimento que você faz é para os pacientes de baixo risco, ou considerados de risco habitual. Se você detecta nessa classificação de risco que ela tem uma hipertensão, diabetes, alguma outra doença que possa interferir na evolução da gravidez e no desfecho da gravidez, essa paciente ela tem que ser encaminhada para um serviço de pré-natal de alto risco, que pode fazer o acompanhamento conjunto. Ela pode fazer o acompanhamento na unidade básica de saúde, conjuntamente com o pré-natal de alto risco. E eu frisei aqui em vermelho também que nós sempre procuramos dar todas as orientações e esclarecimentos para a paciente. Não adianta ela ir na consulta, nós pedimos um monte de exames, passamos a receita da medicação para ela, e ela está cheia de dúvidas. Se nós não perguntarmos, muitas vezes elas ficam com vergonha de falar, e acaba que elas saem da consulta com as mesmas dúvidas, os mesmos receios que tinham antes. Então nós temos sempre que conversar com a paciente e tentar esclarecer o máximo possível as dúvidas delas. Isso que eu coloquei em vermelho tem que ser todas as consultas, não é somente na primeira consulta. Então, na anamnese. Na anamnese nós temos sempre que investigar aquelas queixas habituais da gestante. Náuseas, vômitos, disúria, febre, leucorreia, dor de cabeça, dores em geral, episódios de lipotímia, astenia, câimbras, varizes. Tentar determinar a data da última menstruação o mais exato possível e fazer o cálculo da idade gestacional. Se a paciente já tem uma ultrassonografia, nós usamos também a ultrassonografia para esse cálculo da idade gestacional, mas como vocês vão ver daqui a pouco, dependendo da idade em que ela faz essa ultrassonografia, nós damos preferência para a data da última menstruação. E histórico patológico pregresso, hipertensão, diabetes, cardiopatias, doenças de tireoide, infecções sexualmente transmissíveis, doenças neurológicas, históricos de doença autoimune, se ela fuma, bebe, se usa drogas ilícitas. A questão das drogas ilícitas é sempre bom perguntar, porque elas ficam com vergonha às vezes de falar. Se você não pergunta especificamente quanto a drogas ilícitas, elas acabam não falando, não comentando. Se elas trabalham e em que locais elas trabalham, como são essas condições de trabalho. Então, às vezes, a gente tem que solicitar que essa paciente mude de função. Ela não precisa necessariamente parar de trabalhar, mas muitas vezes ela precisa mudar a função que ela trabalha. No histórico familiar, se ela tem algum histórico de hipertensão, diabetes na família, gêmeos, histórico de pré-eclâmpsia, são doenças que podem ter um componente importante na gestação dela. Histórico de doenças hereditárias e congênitas, malformações, neoplasias, doenças hematológicas e autoimunes. E na história ginecológica obstétrica, que é mais direcionada para a nossa área.
Ver quando foi a menarca, sexarca, o número de parceiros, se ela tem parceiro fixo atual, se o parceiro atual dela é o pai do bebê, muitas vezes não é. Quando foi realizado o último corpo citológico dessa paciente, se ela já realizou algumas vezes. Então, às vezes, a paciente está dentro dos critérios para realizar o exame preventivo e nunca fez. E aí, quando ela vai para fazer o pré-natal, é uma oportunidade que a gente tem de que essa paciente faça esse exame a partir do momento em que ele passa também a ser considerado como um exame de pré-natal. O histórico de infecção sexualmente transmissíveis, quantidade de gestações, partos e abortos. Né? Se ela já teve algum parto e foi cesariana, tentar identificar qual foi a causa, qual foi a indicação dessa cesariana, né, para saber se tem possivelmente uma indicação de uma nova cesariana nessa gestação ou não. Né? Se ela teve um parto pré-termo, também tentar identificar se houve um diagnóstico do porquê esse parto pré-termo. O intervalo entre as gestações, o peso ao nascer é importante, se ela teve, por exemplo, um feto acima de 4 kg, 4,5 kg, que é considerado um feto macrosômico, ela pode ter tido um diabetes gestacional na gestação anterior que não foi identificado. Se teve alguma complicação durante a gravidez anterior, durante o parto ou durante o puerpério, né? E se tem algum histórico de malformações. No exame físico, sempre verificar a pressão, o peso, calcular o IMC, que isso é importante para a gente determinar o estado nutricional dessa paciente. Normalmente esses dados, eles já vêm para a gente, paciente, na triagem isso já é feito. Então, da nossa parte, nós temos sempre que verificar a altura uterina, né, ver se essa altura uterina está compatível com a idade gestacional. Fazemos a manobra de Leopold, que são manobras para identificarmos a posição do neném, se o neném está ou não encaixado, qual o polo cefálico que está no fundo uterino, determinar a altura do fundo uterino. Fazemos a ausculta do BCF, lembrando que com o sonar, a partir de 12, 13 semanas, nós já podemos, algumas vezes, identificar esses batimentos cardíacos. O exame das mamas, então é importante ver se essa paciente tem mamilos invertidos, ou se ela tem alguma alteração nas mamas que possa dificultar a amamentação, né, para que isso já seja trabalhado durante o pré-natal. O toque vaginal ele pode ser realizado também na primeira consulta para tentar identificar alguma massa, alguma alteração na anatomia da vagina e do útero. E o exame especular para fazer a avaliação do colo uterino, secreção vaginal, se tem algum aspecto infeccioso ou não. Com relação à questão vacinal. Então aqui eu coloquei algumas vacinas que podem ser feitas na gravidez, né, e algumas vacinas que são feitas somente em situações especiais. Então, a vacinação DT e a DTPA, elas são mandatórias. Então, é importante que essa paciente tenha um cartão de vacinação para que a gente saiba esse histórico vacinal dela e se ela não tiver sido vacinada, nós temos que completar a vacinação dela. Se ela não tem nenhum comprovante de vacinação, a gente tem que considerar como ela não sendo vacinada. E aí ela tem que fazer o esquema completo. A vacinação de influenza e a vacinação da hepatite B. A hepatite B, se a paciente tiver o exame de anti-HBs comprovando uma alta titularidade, isso indica o quê? Uma alta titulação, isso indica o quê? Que essa paciente converteu as vacinas que ela fez previamente. Então, essa paciente já não vai mais precisar fazer a vacinação para hepatite B. E as outras vacinas, raiva, febre amarela e a tríplice viral, elas são realizadas apenas em situações especiais, realmente só se for necessário. Então, no caso, por exemplo, de uma paciente que sofreu uma mordedura de animal, ou se a paciente vai viajar para uma área endêmica de febre amarela. Então, são situações específicas em que essas vacinas elas podem ser lançadas. Elas não são utilizadas habitualmente porque elas são produzidas com vírus vivo atenuado. Então, elas podem eventualmente também desencadear a doença. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a rotina laboratorial no pré-natal. Aqui são os exames básicos, que são os exames preconizados pelo Ministério da Saúde, né, que seria o hemograma. É importante que seja realizado o hemograma. Algumas unidades elas realizam apenas o hematócrito e a hemoglobina.
Com hematócrito e hemoglobina, eu só vou ver se a paciente tem ou não anemia. Para ver se tem ou não anemia, eu não preciso de um exame. Basta eu olhar as mucosas da paciente que eu já vou determinar se ela está com anemia ou não. Então é importante que seja feito o hemograma, porque através do hemograma, além de anemia e de poder determinar de uma maneira melhor qual o tipo de anemia, nós podemos verificar também se ela tem uma leucocitose, uma leucopenia. Então essa paciente ela pode ter uma doença hematológica que ainda não apresentou sintomas e que pode ser detectada através do hemograma. A tipagem sanguínea e naqueles casos em que a paciente seja RH negativa, o cumbis indireto, pelo risco de aloimunização. A glicemia de jejum é o exame básico de rastreio para o diabetes, no primeiro exame que é feito. O exame simples de urina, o sumário de urina, o parasitológico de fezes e as sorologias, HIV, sífilis, hepatite B e toxoplasmose. Importante, quando nós solicitamos o exame de toxoplasmose, temos que especificar IgG e IgM. Se você põe na solicitação toxoplasmose, geralmente o laboratório só faz a IgG. E aí a paciente chega com um IgG positivo, nós não sabemos se essa paciente está com a infecção ou se é uma infecção prévia. Então nós precisamos dos dois exames, tanto o IgG quanto o IgM. Eu não acrescentei aqui citomegalovírus, rubéola e herpes simples, porque não faz parte da rotina básica do pré-natal. São sorologias que, caso venham positivas, não tem tratamento e que a única coisa que vai ser feito vai ser o acompanhamento ultrassonográfico e, posteriormente ao parto, investigação de alguma alteração que não tenha sido detectada previamente. Então, eles podem ser solicitados, mas eles não fazem parte da rotina básica do pré-natal pelo Ministério da Saúde. A urocultura com antibiograma é um exame também importante que seja feito, porque caso essa paciente apresente um exame de urina indicando uma infecção urinária, com a cultura você já faz o tratamento direcionado. A dificuldade que nós temos muitas vezes é que a paciente, principalmente na rede pública, tem acesso ao exame, então muitas vezes demora para que esse exame seja realizado e acaba que quando ela traz o resultado do exame, ela já tratou alguma infecção urinária e acaba tendo que repetir o exame. Mas se tiver viabilidade no local de atendimento em que possa ser feito, ele deve ser solicitado. E como eu falei anteriormente, o corpo citológico. O paciente está dentro dos critérios para que seja realizado, ele é um exame que pode ser feito no pré-natal sem problema nenhum. E no primeiro trimestre, nós temos a avaliação também ultrassonográfica. A avaliação ultrassonográfica no primeiro trimestre, ela deve ser preferencialmente por via transvaginal. Na via transvaginal, nós temos uma melhor visualização do feto, então nós conseguimos tirar uma medida melhor para calcular a idade gestacional. Esse cálculo da idade gestacional ele é importante nessa fase porque a margem de variação é muito pequena. Uma ultrassonografia de primeiro trimestre, nós temos uma margem de variação em torno de 2 a 3 dias, para mais ou para menos. Enquanto numa ultrassonografia de terceiro trimestre, essa margem de variação pode chegar até 3 semanas. Nós vamos localizar a gestação, ter certeza que é uma gestação tópica. Então, às vezes, a paciente está no início da gestação com 6, 7, 8 semanas, de uma gestação ectópica e totalmente assintomática. No caso de uma gestação gemelar, é o período melhor para você determinar a corionicidade. A partir do segundo trimestre, as placentas elas podem se acolar e aí você não consegue determinar se é uma placenta monocoriônica e dicoriônica. Isso é importante na gestação gemelar por conta principalmente das complicações. No caso, a mais comum seria a síndrome da transfusão feto-fetal. Nós vamos avaliar a vitalidade embrionária e fetal e pode ser realizado a ultrassom morfológica de primeiro trimestre, em que é avaliado principalmente a medida da translucência nucal, a presença ou ausência do osso nasal, a morfologia do ducto venoso e a presença ou ausência de regurgitação de válvula tricúspide. Essa morfológica de primeiro trimestre, ela é importante principalmente para você detectar alterações que possam indicar algum risco para síndromes, principalmente a síndrome de Down, ou que esse bebê ele possa ter alguma alteração da parte cardíaca. E pode ser lançado também mão do Doppler das artérias uterinas.
né, para avaliar o risco para pré-eclâmpsia nessas pacientes. E aí nós vamos dar as orientações e os esclarecimentos. Eu frisei aqui que isso tem que ser feito em todas as consultas, né? Então, senta com a paciente e conversa com ela. Vê o que está afligindo, qual o receio que ela tem, quais são as dúvidas que elas têm. Tentar deixar a paciente o mais à vontade possível para que ela exponha o que ela está sentindo e o que ela tem de dúvidas. Então, nós temos que dar orientações com relação à alimentação e ao ganho ponderal, né, que a paciente evite comer muito doce, refrigerante, carboidratos simples de uma maneira geral, que só vão fazer com que ela ganhe peso em excesso, que podem interferir na evolução da gravidez e que não vão estar trazendo nenhum benefício nutricional para essa paciente. Procurar sempre incentivar o aleitamento materno, né, explicar para ela que não existe leite fraco, orientar com relação à questão da preparação do mamilo, posicionamento do neném, a pega, para que ela possa ter uma amamentação satisfatória no puerpério. Tentar esclarecer todas as dúvidas dela, ver a necessidade da suplementação de ferro e de ácido fólico. O ácido fólico, dependendo do momento que a paciente inicia o pré-natal, você já não tem mais a indicação de iniciar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso adiante. Orientar essa paciente ao tratamento odontológico, fazer um acompanhamento com o odontólogo, isso é importante porque as gestantes elas têm uma predisposição maior a ter sangramento gengival, gengivite, cáries, mesmo naquelas que têm uma higiene bucal adequada, elas podem evoluir com cárie. Então, é importante que ela tenha também um acompanhamento odontológico. Procurar identificar os sinais de risco. E eu frisei aqui também em vermelho, sempre que possível, já deixar o retorno dessa paciente agendado. Por quê? A paciente sai do consultório sem uma data marcada, você fala para ela, volta no mês que vem. Aí ela vai ter que ir na recepção, fazer o agendamento. Muitas vezes ela não consegue, então ela não volta no mês que vem, ela volta com 40 dias, 2 meses, 3 meses. Então você acaba perdendo o segmento adequado dessa paciente. Então a gente sempre que possível tem que tentar fazer já esse agendamento. E nas consultas de retorno? Nas consultas de retorno, a gente já vai fazer a anamnese e o exame físico mais direcionados. Você já tem todo o histórico da paciente, você não precisa perguntar novamente todo o histórico da paciente. Então você já direciona para as queixas obstétricas que ela possa estar apresentando. Nós calculamos novamente a idade gestacional. É importante toda consulta calcular a idade gestacional, porque talvez na primeira consulta a gente não tenha calculado de maneira correta, né? Talvez na consulta ela tenha dado uma data da menstruação para a gente. Na consulta seguinte ela lembrou que não era aquela data, ela encontrou na agenda dela e viu que a data estava errada. Então a gente sempre tem que procurar calcular a idade gestacional. Fazer a avaliação dos exames complementares. Então, se a gente solicitou os exames, ela já está trazendo esses exames, a gente tem que avaliar, anotar no cartão tudo que tiver dos exames. Conferir o cartão vacinal, se ela tomou ou não a vacina. Se ela não tomou, perguntar por que ela não tomou, né? Ah, doutor, não tinha a vacina no dia. Então, você já encaminha ela para vacinação para ver se já tem. Fazer a avaliação do estado nutricional dela, né? Tratar tudo aquilo que foi encontrado. Orientação com relação à atividade física, né? Isso é importante para ajudar a manter o peso, né? Melhorar a circulação, ajudar a prevenção das alterações pressóricas. E é uma forma de preparar essa paciente para o parto e melhora também a recuperação do parto. Normalmente, o que nós fazemos na rotina do pré-natal com as pacientes é dar um encaminhamento, um documento, tipo um atestado de saúde física, em que ela possa apresentar na academia, se ela for fazer uma academia, para que ela possa fazer o acompanhamento com um profissional de educação física de maneira adequada. E aqui em vermelho novamente, agendar o retorno. Tudo que estiver em vermelho é o que vocês têm que sempre lembrar quando estiverem fazendo o atendimento. Então, no segundo trimestre, a mesma coisa. Anamnese e exame físico direcionados, cálculo da idade gestacional, exames complementares, estado vacinal, avaliação nutricional, tratar as alterações encontradas e orientação à atividade física. Isso aqui está tudo em vermelho porque todas as consultas nós fazemos a mesma coisa. Então, de um mês para o outro, a única coisa que muda
é talvez um exame diferente que você peça, é uma orientação diferente que você dê, mas isso que está em vermelho é aquilo que é feito sempre. Em todas as consultas tem que ser feito. E tudo que é feito tem que ser sempre anotado no cartão de pré-natal dessas pacientes. E além daquilo que é feito sempre, nós podemos solicitar a ultrassonografia morfológica. Essa ultrassonografia morfológica de segundo trimestre, a gente vai comentar um pouquinho as indicações dela, sendo que o período ideal para que seja feito é entre 18 e 24 semanas. O teste oral de tolerância à glicose, ele é importante, tem que ser feito no período entre 24 e 28 semanas, né, para fazer o rastreamento do diabetes gestacional, principalmente naquelas pacientes que já têm um fator de risco ou que estejam apresentando um ganho ponderal muito excessivo, é fundamental que esse exame seja feito. Ela pode, às vezes, ter uma glicemia de jejum normal, mas no momento que faz a sobrecarga, ela apresentar uma glicemia alterada. E isso pode indicar um diabetes gestacional que vai ter indicação de ser feito o tratamento adequado. E pode ser feito também o ecocardiograma fetal. Mesmo a paciente que tenha uma ultrassonografia morfológica normal, ela pode, aquele bebê, apresentar alguma patologia cardíaca que não tenha sido detectada. Então, o eco fetal, ele, a partir de entre 28 e 30 semanas, ele tem uma acurácia muito boa para a detecção de algumas malformações cardíacas que possam passar despercebidas na ultrassonografia morfológica. Então, no segundo trimestre, qual seria a indicação da ultrassonografia de segundo trimestre? Avaliar a idade gestacional, né? Se a paciente não tem a ultrassonografia de primeiro trimestre, a de segundo ainda tem uma acurácia razoável. A margem de variação em torno de uma semana e meia, tanto para mais quanto para menos. Se ela já tem uma ultrassonografia de primeiro trimestre, você usa o cálculo da idade gestacional da biometria nesse período para tentar identificar alguma restrição de crescimento, alguma alteração no crescimento desse feto. Você vai fazer a localização, a morfologia e a inserção placentária, né? Então, basicamente, você vai ver se é uma placenta prévia, se é uma placenta que tem a inserção fúndica, né? Se tem algum sinal de infecção, alguma placentite, então isso pode ser identificado na ultrassonografia. Eu coloquei aqui o ILA, Índice de Líquido Amniótico. É uma medida para tentar quantificar a quantidade de líquido amniótico dentro da bolsa. Eu coloquei o ILA, que é o que se encontra mais nas ultrassonografias, mas nós temos também a avaliação do maior bolsão ou a avaliação subjetiva do líquido amniótico, que é muito examinador dependente. Então, como eu falei, pode ser feita a morfológica de segundo trimestre, em que você vai procurar principalmente as malformações estruturais, que seriam as alterações dos órgãos internos, alterações esqueléticas, né, pé torto congênito, lábio leporino. Então, são principalmente as alterações físicas. E, eventualmente, pode-se também diagnosticar algumas síndromes. E pode ser feito também o Doppler das artérias uterinas, naqueles casos suspeitos que a paciente possa evoluir com quadro de pré-eclâmpsia. E a avaliação do comprimento do colo. Essa avaliação do comprimento do colo, ela tem que ser feita por via transvaginal, para você poder determinar o comprimento exato do colo. Isso é importante principalmente em paciente que tem histórico de parto prematuro, para identificar por essa medida se existe ou não esse risco de parto prematuro. Então, no terceiro trimestre, repetir os itens já citados. Quais são os itens já citados? Aqueles que eu tinha deixado em vermelhinho no outro, que é o que é feito todas as consultas. E aí nós já começamos a dar orientações quanto aos sinais de trabalho de parto. Como é a questão do tampão mucoso, o aspecto do tampão quando ela começa a perder, as contrações, o que seria uma contração de treinamento, o que seria a contração do trabalho de parto, atentar com relação à frequência das contrações, se é uma contração dolorosa ou não, o intervalo, a duração dessas contrações. Para quê? Para evitar que essa paciente, às vezes ela está com 34, 35 semanas e começa a ter as contrações chamadas contrações de Braxton-Hicks, que são as contrações de treinamento. Ela começa a ter essas contrações e aí ela vai para a maternidade correndo porque acha que vai ter um parto prematuro. Aí quando ela chega na maternidade, ela é examinada, solicitam geralmente um exame de urina para ver se está com infecção urinária.
e aí acaba que ela deu uma viagem perdida, ela não tinha nada, ela só tinha contrações esporádicas que são fisiológicas. Então, se ela já está esclarecida quanto a isso, ela acaba evitando uma ida desnecessária a um serviço secundário. Nós já começamos a dar orientações quanto ao tipo de parto. Então, que orientações são essas? Quais são os riscos e os benefícios do parto normal, os riscos e os benefícios da cesariana, né? Elas chegam para a gente às vezes, doutor, mas o meu parto ele vai ser normal ou vai ser cesariana? Lembrar, nós não temos como saber, né? A determinação do parto, se vai ser normal ou cesariana, isso só tem como ser visto no momento do parto, a não ser que ela tenha alguma intercorrência grave e que tenha realmente uma necessidade absoluta de cesariana. Mas durante o pré-natal nós não temos, na maioria das vezes, como afirmar qual vai ser o tipo de parto. Reavaliar a rotina laboratorial dessa paciente, né? Então a gente precisa repetir alguns exames e começa a ver o aumento da frequência das consultas. Como eu falei inicialmente, né, a partir de 32 semanas as consultas passam a ser quinzenais e a partir de 36, 37 semanas as consultas passam a ser semanais. No terceiro trimestre, também pode ser utilizada a ultrassonografia para avaliação fetal. Então, o que nós vemos no terceiro trimestre? A vitalidade fetal. Eu coloquei aqui o perfil biofísico fetal. O perfil biofísico fetal, ele normalmente é feito mais durante o trabalho de parto, durante a internação, ou naquelas pacientes, por exemplo, que tem uma indicação de uma indução do parto. Você faz a avaliação do perfil biofísico fetal. Se aquele feto está bem, ele está em condições de aguentar uma indução. Aquela paciente, por exemplo, que está com pós-datismo, ou que tem uma pré-eclâmpsia, que você já está no momento em que vale a pena interromper essa gravidez, ela não necessariamente precisa ser submetida a uma cesariana. Então, se o feto tem boas condições, pode ser realizada uma indução. Nós fazemos novamente a avaliação placentária, né, ver o grau de maturidade dessa placenta, o índice de líquido amniótico, né, então, se de repente a altura uterina não está compatível com a idade gestacional, está dando uma altura uterina muito abaixo, você não consegue mobilizar muito bem esse feto, ela pode estar tendo uma diminuição do líquido. E aí, com a ultrassonografia, nós confirmamos essa hipótese. Em caso de dúvida, uma suspeita de uma macrosomia ou uma suspeita de restrição intrauterina, a ultrassonografia ela tem um parâmetro razoável para fazer a avaliação do peso fetal. Eu coloquei aqui também a questão de avaliar a posição fetal. A posição fetal, nós não avaliamos de rotina pela ultrassonografia. Nós avaliamos de rotina pelas manobras de Leopold, que eu falei anteriormente. A indicação da ultrassonografia para avaliar a posição fetal é naqueles casos de dúvida. Seriam pacientes muito obesas, pacientes, por exemplo, com polidrâmina, que às vezes não tem facilidade de palpar as partes fetais, gestações gemelares, você quer saber se os dois estão cefálicos e de repente possa ter um parto normal, mas rotineiramente ela não precisa ser feita para avaliar a posição fetal. E em casos que a paciente tem uma gravidez de risco, por exemplo, uma pré-eclâmpsia, nós podemos fazer o Doppler das artérias uterinas, cerebral média e umbilical, para fazer a avaliação da circulação do leito materno, placentário e fetal. Suplementação. Então, é muito comum a paciente grávida, ela pede muitas vezes para tomar vitamina. Ela fala, doutor, eu não vou tomar nenhuma vitamina não. E existem dezenas de vitaminas no mercado. Então, cada uma tem uma apresentação, uma formulação diferente. Não tem como dizer que A é melhor do que B é melhor do que C. Então, o que é importante de suplementação na gestação? Ácido fólico. Então, nós temos uma dose em torno de 3 a 5 miligramas uma vez ao dia. O ideal é que seja iniciada 2 a 3 meses antes da gestação e que seja mantida até o terceiro mês de gestação. Então, se a paciente já iniciou o pré-natal com 4 meses, não adianta mais você dar o ácido fólico. A finalidade do ácido fólico é o quê? É você prevenir os defeitos de fechamento do tubo neural. Se a paciente já está com 13, 14 semanas, o tubo neural já fechou. Então, não tem mais finalidade para o ácido fólico nesse momento. A suplementação do sulfato ferroso, então nós damos uma dose de 40 miligramas de ferro elementar
e esse ferro ele é mantido até 3 meses depois do parto, para acelerar a recuperação dos níveis de hemoglobina hematócrita da paciente, porque ela vai ter o sangramento do parto também. Essa é uma dose profilática. Lógico, se a paciente foi detectado que ela está com anemia, essa dose precisa ser aumentada. Então, essa dose de 40 seria o equivalente a um comprimido ao dia. Ela pode passar a 2, 3 comprimidos ao dia, dependendo de cada caso. E aqui outras suplementações, a piridoxina, cálcio, vitamina A, os ômegas, vitamina D, que aí são feitas dependendo de cada situação. E aí, quando é que a gente termina o pré-natal? Lembra que eu falei no início? Não existe alta do pré-natal. Então, paciente, a partir de 35, 36, 37 semanas, são consultas semanais até o final da gestação. Ela não pode ficar desamparada. Se essa paciente ela recebe alta do pré-natal com 37 semanas, tudo que ela sentir, ela não tem a quem recorrer, ela vai na emergência. Então, ela vai 1, 2, 3 vezes por semana no hospital, passa horas aguardando ser atendida, sobrecarrega o sistema por queixas que são simples, são queixas do pré-natal que ela não teria necessidade de estar no serviço de emergência. Então, essa paciente ela não pode ser liberada do pré-natal. A gestação de baixo risco chegou a 41 semanas de gestação, ela já pode ser encaminhada à maternidade. Por que 41? Por que não 42? Quando a gente vai ler o livro, lá está dizendo a gestação normal pode chegar a termo até 42 semanas. O que foi visto? Entre 41 semanas e 42, com relação à maturidade fetal, não há nenhum benefício. Esse feto já está mais do que maduro para nascer. E a partir de 42 semanas, essa placenta ela pode já não estar nutrindo de maneira adequada esse feto. Então já pode ser uma placenta insuficiente. E esse cálculo, ela está com 41 semanas. Mas dependendo da idade gestacional, calculada pela ultrassonografia e pela data da menstruação, existe uma margem de erro. Então, será que realmente ela já tem 41 semanas? Será que ela não está com 41 semanas e 5 dias? Então, você aguardar mais tempo, isso pode levar a um sofrimento fetal. Então, a partir de 41, você já pode encaminhar essa paciente para a maternidade. E lembrando que você está orientando para a maternidade, mas que a via de parto ela vai ser avaliada na maternidade. Então, não é o médico do pré-natal que vai determinar a via de parto. O médico de pré-natal encaminha para a maternidade e avisa. A senhora vai para o hospital para fazer uma avaliação por conta da sua idade gestacional e, dependendo da situação, ou vai ser feita a cesariana ou vai ser feita a indução. É importante que isso seja frisado no pré-natal, porque a paciente ela confia muito no médico do pré-natal. Acompanhou a gravidez dela durante 9 meses. Ela vai chegar na maternidade, ela vai ser atendida por um médico desconhecido. Se você no pré-natal diz, não, a senhora tem que fazer cesariana porque a senhora está com 41 semanas. Ela vai chegar na maternidade já com a cesariana na cabeça. E aí o médico que ela nunca viu na vida vai chegar para ela e falar assim, não, a senhora vai fazer uma indução, seu bebê também pode ser feito uma indução. Isso pode gerar um problema muito sério na maternidade. Por quê? A família e a paciente já vão para o hospital pensando numa conduta, o médico que faz o atendimento traça outra conduta, isso pode gerar um atrito. Então, nós não determinamos no pré-natal via de parto, nós orientamos a maternidade. E durante o pré-natal, identificou que essa paciente é uma paciente de risco, se você é um clínico e está fazendo pré-natal, você não precisa acompanhar essa paciente isoladamente. Você precisa que essa paciente seja acompanhada também no pré-natal de alto risco. E sempre orientar que ela tem que retornar no puerpério, para fazer a consulta, ver como é que foi o parto dela, se o puerpério dela está transcorrendo de maneira fisiológica ou não, e fazer orientação quanto ao planejamento familiar. Porque as pacientes elas costumam voltar depois de 6, 7, 8 meses do parto. Elas voltam quando? Quando elas acham que já podem correr o risco de engravidar. Ou, infelizmente, quando elas já estão grávidas novamente.
Então a gente sempre tem que frisar para que elas tentem voltar, de preferência já deixar agendado esse retorno delas no primeiro mês de pós-parto, para que a gente já possa fazer essa orientação quanto ao planejamento familiar. Então, para que haja um pré-natal realizado de maneira adequada, nós precisamos do quê? Nós precisamos que todo mundo participe, né? É fundamental a participação da gestante, né? Então, a principal atriz em todo esse contexto é a gestante, né? Então, o foco de atenção tem que ser nela. Mas tem que ter a participação de todos, do médico, da enfermeira, da equipe do acolhimento, da recepção, né? Então, tentar criar um vínculo dessa paciente na unidade para que ela se sinta acolhida, né? Que haja participação da família, do acompanhante, né? Que seja também orientado, para que o pré-natal dela transcorra da maneira mais fisiológica, mais adequada possível, e com isso a gente tenha uma gravidez, um parto e um puerpério fisiológicos, né? Em que tanto a mãe quanto o bebê fiquem saudáveis, que é o nosso objetivo final, né? Tanto mãe quanto bebê bem. Então, basicamente, era essa a nossa aula de hoje. Olha, muito obrigado, professor Carlos. A aula foi bastante extensa, mas conseguiu abranger todo o conteúdo. Meus parabéns. E gerou bastante comentários aqui. Eu queria, professor, você chegou a citar esse tema, mas a Bruna Gomes, obrigado, Bruna, por estar nos assistindo, ela dá uma pergunta aqui, que até foi comentado na aula, mas falar um pouquinho mais detalhado sobre o período para a primeira consulta de puerpério. Existe um período preconizado? Tem diferença do puerpério da cesariana, do parto normal, do abortamento? Então, como é que a gente poderia responder a Bruna? Não, boa pergunta. O ideal é que essa consulta de puerpério ocorra dentro do primeiro mês de pós-parto, principalmente se essa paciente foi submetida a uma cesariana, porque nós temos que avaliar como está a ferida operatória, né? Se tem algum sinal flogístico, se tem algum sinal de infecção, de inflamação, porque normalmente nós não mantemos antibiótico no pós-operatório, só é feito o antibiótico profilático durante a cirurgia. Mas se é identificado que essa paciente está com quadro infeccioso, nós já temos que entrar com o esquema antibiótico. Dependendo do esquema antibiótico que for realizado, a gente tem que ver ou não se vai ser suspensa a amamentação. É importante no puerpério que ela retorne para a gente ver como está sendo a amamentação dela também, se ela está tendo uma pega adequada, o posicionamento que ela está tendo, se tem fissuras. Então, geralmente a fissura aparece no terceiro, quarto dia, ela já pode estar em casa, e aí ela não sabe o que fazer, ela acaba às vezes passando coisas que outras pessoas falam, aí enche de pomada, aí não lava de maneira adequada, aí o bebê vai mamar, sente o gosto da pomada, acaba largando o peito, ou alguém fala que o bebê não está crescendo de maneira adequada, que o leite está fraco, ela acaba dando um complemento, ou já começa a dar mingau para essa criança. Então, essa consulta de puerpério dentro desse primeiro mês é muito importante. Seria adequado, por exemplo, como ela já tem a consulta com o pediatra, que fosse agendado no mesmo dia. Ela vai no posto de saúde para fazer a consulta do pediatra e aproveita a consulta para fazer a consulta de puerpério. Então, faz a puericultura e a consulta de puerpério simultânea, para que ela não precise também ir várias vezes na unidade. Mas o período ideal é dentro desse primeiro mês, né? Porque se deixar para depois, ela acaba entrando nessa situação. Aí passou um mês, aí está preocupada com outras coisas, aí não está sentindo nada, aí deixa para ir para o segundo, quando vê ela volta depois de um ano, né? Então, sempre importante tentar manter essa consulta dentro do primeiro mês de pós-parto. Perfeito. A minha observação é para aquela paciente pós-abortamento, tá? É bom a gente já estar com vários vídeos aqui, no nosso canal tem alguns vídeos, eu convido vocês a assistirem a aula de doença trofoblástica gestacional. É muito importante, pós o abortamento, que seja feito o estudo histopatológico do material que sai da curetagem uterina, tá? Isso para confirmar que não existia nenhum problema naquela gestação que evoluiu com aborto. Nessa aula de doença trofoblástica, a gente fala de um dos problemas específicos, que é a doença molar, que em alguns casos pode até virar um câncer. Então, fica o convite para vocês aí, quem quiser ler um pouco e assistir um pouco sobre doença trofoblástica, que não é uma doença tão comum, mas é uma doença negligenciada, porque muitas pacientes fazem a curetagem uterina e nem sequer sabe que foi solicitado um exame histopatológico.
Bem, doutor Carlos, então, para a gente poder terminar aqui a nossa conversa, eu queria que o senhor se dirigisse ao aluno, ao estudante de medicina que está cursando a nossa disciplina, que está começando o internato, ou seja, ele está nesse momento mágico, onde está descobrindo a relação médico-paciente e que vai acompanhá-lo lá na UBS, no ambulatório de pré-natal. Qual é a dica do especialista para esse aluno? Antes da dica, só um comentário com relação a isso que o professor Bruno falou com relação à doença molar. É muito importante que seja solicitado realmente esse histopatológico, mesmo que a paciente tenha uma ultrassonografia mostrando que era uma gestação normal. Por quê? A doença trofoblástica gestacional e a doença molar, que é a mais comum, ela pode não ser identificada nas fases iniciais. Então, uma ultrassonografia com 8, 9, 10, 11 semanas pode não ter aquelas imagens características em cacho de uva, né? Então, sofreu qualquer tipo de abortamento, foi realizada a curetagem, tem que ser feito esse estudo histopatológico, isso é importantíssimo. Com relação às dicas, então, o aluno que vai atender uma gestante, sempre deixar a gestante o mais à vontade possível para ela expor o que ela está sentindo, né? A gestação é um momento que deixa a paciente muito, com uma labilidade emocional muito grande. Ela tem uma série de medos, de receios, de dúvidas, né? Se a gravidez dela vai correr tudo bem, se o bebê dela vai ter algum problema, ela pode já ter alguém na família com algum problema, se ela vai ter ou não alguma coisa assim. Então, sempre deixar a paciente falar o que ela sente, né? Deixar ela bem à vontade. A gente pensa assim, mas a consulta vai ser um pouquinho mais extensa. A consulta de pré-natal ela é mais extensa, não é uma consulta que tem como ser muito rápida. Mas às vezes aqueles 5 minutinhos que você conversou com ela, você já fez com que ela ficou mais tranquila. Ela às vezes está com uma dor de cabeça, que ela só de saber que aquilo pode ser fisiológico, né, que ela está bem, a pressão está boa, está tudo normal, que é mais tensional, ela às vezes nem toma o remédio que você passa para a dor de cabeça dela, né? Então, acolher o máximo possível essa gestante. A gente tem, infelizmente, ainda uma adesão muito baixa ao pré-natal, né? Então, isso acarreta problemas muito graves. O Brasil tem um índice de mortalidade materna muito alto. E a maioria dessa mortalidade materna poderia ser evitada, são mortes maternas evitáveis. E a principal forma de evitar essas mortes é através de um pré-natal bem realizado, bem feito, né? Então, percam, eu digo, não vou dizer percam tempo, dediquem um pouco mais de tempo na consulta de pré-natal para conversar com a paciente e para sempre preencher e revisar o cartão de pré-natal dessa paciente, que isso vai ser fundamental para ela. Tá certo. Olha, muito obrigado pela conversa, professor Carlos Eduardo. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Web Canal. E para você que esteve esse tempo todo nos assistindo, muito obrigado pela sua companhia. E aí, quinta que vem tem mais. Aguardo vocês. Muito obrigado. Boa tarde a todos.